Júlia e hoje eu vou estar gravando um vídeo a respeito do meu intercâmbio na Holanda e dos 6 meses que eu passei lá. E eu espero que vocês gostem. É isso aí. Eu separei algumas perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram a respeito do intercâmbio, mas eu achei que ia ser bacana começar com um disclaimer de que eu amei a Holanda. Eu acho que é um país que vale muito a pena você conhecer e você morar se você tá em algumas circunstâncias específicas. Não acho que é bom pra qualquer tipo de imigração. E por isso que eu vou falar das partes boas e das partes ruins. Pra mim tem muito mais parte boa do que ruim, mas como toda experiência, nada é perfeito. Então eu vou cobrir essas duas partes. Principalmente, tipo assim, como é ser um estrangeiro no país. Quais são as vantagens e desvantagens e qual que é a vibe, né? Porque isso é importante. Eu acho relevante começar pelo fato de que eu não morei em Amsterdã, eu morei em Leiden. Na verdade, eu morei em Wassenaar, perto de Leiden, que é uma cidade famosa, uma cidade universitária. E eu mudei pra lá pra fazer um intercâmbio de 6 meses na Universidade de Leiden, que é é a universidade mais antiga da Holanda. Então, o meu intercâmbio ele foi com uma vibe muito universitária e com uma vibe de estudante. Esse foi o meu propósito. Então, essa experiência que eu tenho pra compartilhar. Eu trabalhei por uma semana lá, que não deu muito certo, também vou chegar nesse ponto. Mas minha experiência não foi tanto de trabalhadora, foi mais como um estudante. E é esse o feedback que eu tenho pra dar. Começando por Leiden. Leiden é uma cidade maravilhosa. A universidade é incrível. E eu entrei nessa universidade através de um intercâmbio de cooperação entre a UFSCar, que é a minha faculdade, com a Universidade de Leiden. Então, eu escolhi os cursos, apliquei diretamente lá e acabei entrando e passei 6 meses estudando nessa universidade. Agora eu vou falar sobre moradia no interior da Holanda e também sobre alimentação, custos, gastos no geral. Começando com a alimentação, galera. Eu gastava em média 40 euros por semana de mercado. Eu cozinhei quase todas as minhas refeições em casa e quando eu ia pra faculdade eu levava comida de casa. Tinha coisas pra comer na faculdade também, tinha tipo um bandejão, só que é um bandejão caro. E a alimentação na Holanda é caro, sair lá é caro, qualquer lugar que você vai gastar uma nota. E até os meus amigos europeus, tipo, falavam que era um preço muito além do que eles estavam acostumados a pagar, principalmente o pessoal de Portugal, da França. Então a Holanda é um país meio caro pra você sair, mas se você for fazer suas compras e comer em casa, dá pra fazer. Assim, é barato? Não, mas dá pra fazer. Então eu gastava em média, assim, uns 40 euros por semana. E transporte é importante. Lá todo mundo se locomove através de bicicleta. Eu usei muito transporte público, ônibus, porque eu morava longe da minha faculdade. Eu morava em outra cidade, uma vila. Então eu tive que pegar um ônibus todo dia, senão eu ia ter que pedalar, tipo assim, 40 minutos. E eu não fui feita pra isso. Mas a maioria das pessoas simplesmente pedala esses 40 minutos. Todos os transportes são feitos através de bicicleta ou de motinho, que é o que o pessoal usa lá. Então é bem acessível. Você aluga uma bicicleta, paga, sei lá, tipo, de 12 a 17 euros por mês. E você tem o transporte pra todos os lugares que você precisa. A maioria das pessoas pega muita bicicleta e trem. Eu fui uma irregularidade porque eu peguei muito ônibus. Mas eu gostei desse processo também, pra mim fazia sentido, mas não é barata, a passagem lá não é barata, era uma média de 2 a 3 euros por passagem e eu precisava usar regularmente. Então eu gastei bastante com transporte público, mais do que eu tinha me planejado pra gastar. Então isso é um disclaimer, transporte público na Holanda também não é barato. Agora eu vou falar sobre a vida social, as pessoas e a cultura. Eu acho que tem alguns estereotipos da Holanda que não são verdade, e tem alguns que são muito verdade. Os holandeses em si, eles são um pouco mais fechados para fazer amizade com estrangeiros, mas é por causa da cultura da permanência. Lá eles querem formar relações que são duradouras, então, tipo assim, não vale a pena a pessoa ficar sua amiga se você vai embora daqui a 6 meses. Se você vai morar lá, o cenário é diferente de formação de laços. Também demora mais do que o brasileiro tá acostumado a conversar, chama pra casa e já ficar amigo e já dar rolê junto, e os holandeses não são assim, vocês têm mais passos até que você forme uma amizade sólida com alguém que é holandês. Então a maioria das minhas amizades eu fiz com pessoas que eram estudantes internacionais dentro da minha faculdade. Então, tipo assim, pra mim foi muito fácil porque tava todo mundo nessa mesma vibe. Do tipo, a gente vai ficar aqui por 6 meses, vamos amigar, vamos fazer coisas juntos, vamos conhecer o país junto. Então, a maioria das minhas amizades foram feitas, tipo, com estudantes internacionais que estavam nessa mesma circunstância que eu.
Mas se você tá planejando uma migração por mais tempo, com certeza você vai conhecer pessoas que moram na Holanda, pessoas holandesas. Mas assim, eu fiz algumas amizades, nenhuma amizade íntima, super próxima. Só amizades casuais com pessoas holandesas. E com estudantes internacionais eu fiz amizades muito lindas, muito duradouras. E é isso. Na vida social tem muita coisa pra fazer. Eu andei muito. O meu hobby favorito era caminhar e explorar lugares pelas cidades que eu tava. Então eu morava em Wassenaar. E aí eu ia pra Leiden estudar. E às vezes eu ia pra Den Haag, que é uma outra cidade ali perto que tinha praia. E quando eu tava a fim de passar um fim de semana diferente, eu ia pra Amsterdã. E aí você pega o trem pra fazer essas viagens um pouco mais longas. O transporte público da minha cidade, de Leiden até Amsterdã, era 10 euros. Que não é barato, mas também não é super caro. Se você recebe em euro, é diferente, né? Pra gente que tá convertendo real, tudo fica caro. Você vai comer um café. Você vai tomar um café, você vai comer uma torta, e aí você gasta, tipo assim, 80 reais. Mas pra eles não é caro, porque eles estão recebendo em euro. Então a gente tem que manter essa perspectiva. Se você tá indo lá pra trabalhar, as coisas não vão ser tão caras quanto se você tá indo lá pra estudar, entende? Agora, sobre a língua. Gente, todo mundo fala inglês. Quando eu digo que todo mundo fala inglês, é todo mundo. Eu não tive uma situação, tipo assim, mercado, farmácia, ônibus. Tipo assim, todas as pessoas ao meu redor falavam inglês fluente. Os holandeses são bilíngue. Então, eu sentia que eu tava, tipo, nos Estados Unidos. Eu podia me comunicar com inglês facilmente. Eu aprendi algumas frases, algumas coisas em holandês por educação, porque os holandeses valorizam. Por exemplo, eu ia no... Ai, o que aconteceu agora? Por exemplo, eu ia no ônibus e, como eu pegava o ônibus regularmente, eu falava, tipo assim, dankjewel para o motorista, que é muito obrigada. E algumas frases simples eu acho que é recomendado você aprender, mas, tipo assim, você vai pra qualquer lugar, você aprende, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? No mínimo, aprenda isso que já vai te levar muito longe lá. E se o seu inglês for bom, é só isso que você precisa. Tanto pra trabalhar quanto pra estudar, porque a universidade em que eu tava era uma universidade internacional e muitas das universidades holandesas têm essa linha internacional muito forte, recebem muitos estudantes do mundo inteiro. Agora falando sobre o porquê que eu me apaixonei tanto pela Holanda. Eu gostei muito do estilo de vida. Eu acho que a mobilidade constante é algo que no Brasil é mais difícil se você não tem um carro. E lá ninguém tem carro, as pessoas andam muito, andam de bicicleta, pegam transporte público. E eu sinto que ter uma qualidade de vida maior lá é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Então eu pude fazer coisas que, como estudante aqui, eu nunca faria, e lá eu tive essa oportunidade de fazer. Eu também gostei muito de, tipo, das cidades, das estruturas das cidades, é tudo bonito, sabe? Você passeia, parece que você está num filme. As cidades são lindas, especialmente se você vai ficar mais perto dos centros históricos, é claro. E todo lugar tem parte feia, parte bonita, mas lá eu sinto que as partes bonitas são em maioria. Tem muita natureza, muito mais do que eu esperava, né, num país europeu, mas tem muitos parques muito bem preservados e eu podia passear e me sentir segura nesses parques. Então, tipo assim, um hobby meu foi simplesmente explorar, sair andando, descobrir lugares e eu tava sempre me sentindo bem e muito segura, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem. Uma mulher não vai andar a esmo à noite só porque ela tá com vontade de passear. Tipo assim, eu não faria isso no Brasil nem na minha cidade do interior. Quem dirá numa grande São Paulo. Então, a segurança foi algo que pra mim é algo tipo que eu não consigo imaginar minha vida sem mais, sabe? Ajustei um pouco a luz do cenário. Mas eu vou falar um pouco sobre as partes negativas. Pra mim, o que foi mais difícil foi o inverno. Eu cheguei lá em janeiro, então tava muito frio. Passei dias sem ver o sol, o que no começo me deixou um pouco deprimida porque eu não tava acostumada. Mas é literalmente isso, você se acostuma. A vida social deles é muito baseada nas estações do ano. Então, por exemplo, eu não saía tanto pra andar e explorar no inverno, porque simplesmente estava frio demais. Então eu encontrei várias bibliotecas públicas, vários cafés, lugares onde as pessoas se reuniam pra jogar jogos. Eu comecei a jogar xadrez toda segunda-feira à tarde com velhinhos holandeses em um bar-café que tinha lá na minha cidade. Então, assim, você encontra modos de se adaptar à circunstância. O frio foi difícil, mas também não me derrotou. E aí, quando chegou a primavera, você esquece dos dias tenebrosos de inverno, porque apesar de ainda ser frio, tem um sol lindo e as pessoas começam a sair
e muda completamente a vibe. Então, uma coisa que eu adorei lá, apesar de ser um ponto negativo, é que a vida das pessoas é muito baseada nas estações do ano. Até os humores, a vibe muda quando começa a chegar o sol. E isso é algo que eu achei muito interessante, porque no Brasil tem sempre sol. E os dias de chuva são poucos, os dias sem um sol aparecendo é muito difícil. Então, eu achei interessante. É difícil se adaptar no começo, mas também não é impossível e tem partes muito boas nesse contratempo. Uma coisa que eu tenho de recomendação é, se você vai chegar lá para trabalhar na Holanda, recomendo muito você chegar no verão, porque tem muita disponibilidade de emprego. As pessoas começam a sair mais, os restaurantes precisam de gente trabalhando, e lá tem mais oferta do que procura, porque tem muitos trabalhadores qualificados. Então, a maioria dos trabalhadores de bar e de garçonete são todos imigrantes, porque os holandeses não trabalham tanto como baristas e como garçons. Você vê bastante até, mas, tipo assim, tem muito imigrante fazendo isso. Então, se você tem sua documentação regularizada, é muito fácil de você arrumar emprego, principalmente no verão. Recomendo, se o seu objetivo é trabalhar, ir no verão para poder pegar essa alta de empregos, né? Fazer um dinheiro. E para os meses de inverno você já vai ter conhecido o país, já vai estar um pouquinho mais adaptado. Eu recomendaria esse trajeto. Se você vai para estudar, eu acho que não faz tanta diferença, sinceramente. Os meses de primavera são mais legais, mas como eu disse, os meses de inverno têm suas vantagens também. As pessoas só saem um pouco menos, o que é natural, porque tá congelando. Então, de partes negativas, literalmente eu acho que é só isso que eu tenho pra falar, porque eu amei o país. Eu acho que é um pouco mais caro do que os outros países da Europa, mas é um país lindo, é um país seguro, é um país amigável, um país que todo mundo fala inglês, então o seu inglês vai te levar longe nas relações sociais e também nas relações de trabalho e estudo. E a educação holandesa é muito alto nível. Tipo, eu apanhei, no começo eu apanhei, porque eles estavam esperando um nível de comprometimento que eu não estava mais acostumada, mas depois que eu peguei o ritmo e comecei a entrar dentro desse sistema, eu gostei muito, aprendi muito e eu acho que vale muito a pena. Se você quer estudar na Holanda, tipo, a sua educação vai dar um up muito grande, muito rápido. E é desafiador, mas eu senti que valeu a pena demais pra mim. Não sei se eu tenho mais coisas pra acrescentar. Eu acho que eu vou fazer um pequeno videozinho no final com os melhores momentos e falar um pouco sobre as cidades, mostrar as cidades que eu visitei. Eu recomendo muito morar em outros lugares que não são Amsterdã. Eu visitei Amsterdã várias vezes, mas eu nunca achei que tem nada demais. O que tem demais lá são literalmente as pessoas dos eventos. Mas assim, de estrutura, eu preferi morar no interior 1 milhão de vezes mais. É mais fácil de você encontrar casa, apesar de ser ainda muito difícil. Moradia na Holanda é um problema gravíssimo. Eu esqueci de comentar isso nas partes das desvantagens, mas é muito complicado você arrumar moradia lá. Tem que ter muita paciência. Eu fiquei 4 meses procurando até eu encontrar um lugar pra ficar, mas você encontra. É só você ter paciência, resiliência e procurar bastante. E é isso. Vou deixar aqui algumas imagens, videozinhos das minhas experiências lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar responder depois. E eu acho que esse é o meu resumo dos meus 6 meses lá. Obrigada por assistir. Look at that, there are so many like women. Weil die Höhe der Steuern auf der